pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e ser muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade a um vídeo onde o tema foi relacionado a experiências com Deus. Nesse vídeo, que é um complemento, vamos falar sobre a experiência com Deus, como ter a mente de Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer para ter a mente de Cristo é ler esse livro aqui, ó, a capa preta, sabe? A Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nela consiste a mente de Cristo, os pensamentos de Deus. Experiências com Deus sobrepõem experiências humanas, e experiências humanas, que são as experiências de vida, sobrepõem opiniões pessoais. Falamos isso no vídeo anterior. Mencionamos Davi, o rei Davi, como um exemplo, um dos melhores exemplos sobre o que é ter experiências com Deus e o que isso resulta na vida da pessoa, né? Que no caso de Davi foi um reinado bem-sucedido, um reinado vitorioso, triunfal, tudo por consequência das experiências que ele tinha com Deus. Experiências com Deus é algo tão importante, mas tão importante, que são exatamente as experiências com Deus que leva cada um de nós a conhecê-lo, conhecer cada vez mais a Deus. E só é possível quando temos essas experiências com Deus. E nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona isso na prática. Uma coisa interessante quando eu mencionava de Davi, que eu lembro do rei Davi, é que ele conseguia entender que uma das coisas que resulta as experiências com Deus é a autoridade que a pessoa passa a ter, passa a ser, né? Uma autoridade espiritual. Como que eram os reinados de Israel? Como funcionava basicamente o reinado dos reis de Israel? Era o seguinte: consistia em o rei, o conselho dos anciãos e o profeta. Era basicamente as autoridades máximas dentro de um reinado de Israel, né? E como que era isso? O rei, ele representa a opinião pessoal, tá? A opinião pessoal, ela é relevante, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Mas todos nós temos a nossa opinião pessoal, ela é única, assim como um rei em um reinado, ele é único. Então, esse posicionamento, o rei representa a opinião pessoal. O conselho dos anciãos representa a experiência de vida. E o profeta representa a experiência com Deus. O rei, ele não tomava nenhuma decisão, mesmo sendo essa decisão a sua opinião pessoal, sem primeiro relatar sobre a sua opinião pessoal ao conselho de anciãos. Como o nome já sugere, eram senhores, homens idosos, experientes de vida, né? Experientes de guerra, de guerras, de reinados, e eles se reuniam para chegar num acordo sobre aquela decisão que o rei iria tomar, se realmente era uma decisão sábia. Só que além do conselho dos anciãos,
tanto o rei como o próprio conselho de anciãos, eles iam até o profeta e queriam saber do profeta qual era a opinião dele, o que ele achava com respeito àquela decisão, e que ele viesse a pedir a Deus a direção para mostrar se aquela decisão era a mais correta, assertiva a se tomar. E a opinião do profeta era uma opinião de peso. Então era de forma uma hierarquia espiritual. O rei, o conselho dos anciãos e o profeta. Só que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros os últimos. Dentre essas três autoridades, todas importantes, diante dos olhos de Deus, quem você acha que era a autoridade mais importante? Com certeza o profeta. Então vinha nessa ordem. Por isso que eu disse, né? O profeta, ele representa as experiências com Deus. O conselho dos anciãos, as experiências de vida. E o rei, a opinião pessoal, que é única. E quando os três entravam num consenso, então a atitude a ser tomada era aquela que era da vontade de Deus e, consequentemente, obviamente, a decisão mais assertiva possível. E o Senhor Jesus, ele, como mestre, por sua misericórdia, ele nos dá esse acesso. Nos dá esse acesso a termos essa compreensão. Eram poucos os homens de Deus que tinham essa compreensão como o rei Davi tinha. A Bíblia diz, mas antes de eu ler, entenda que essa compreensão dessa ordem de autoridade espiritual, profeta, conselho dos anciãos, o rei, esse tipo de compreensão, de raciocínio, eram poucos que tinham, eram poucos homens de Deus que tinham essa concepção, que tinham esse entendimento, que tinham esse discernimento, porque era algo espiritual. Como a Bíblia diz, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muitas pessoas, elas não conseguem entender, como, por exemplo, isso que acabei de dizer. Eram poucos que conseguiam ter essa compreensão, esse entendimento, porque era algo que você só iria ter se você estivesse ali em comunhão com Deus, né? Porque é algo espiritual. Só entende as coisas espirituais quem é espiritual. E só é espiritual quando a pessoa ela busca experiências com Deus. E experiências com Deus você busca na prática. E qual é a prática? Orar. Meditar na palavra. Pedir a Deus sabedoria. A Bíblia fala, Deus diz, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará. A sabedoria é mais importante do que a inteligência, porque muitas pessoas inteligentes, ela não consegue ter uma direção para sair daquele problema, daquela situação diversa que ela se encontra. Não foram os diplomas, não foram os estudos, não foram o intelecto da pessoa que fez com que ela saísse daquela adversidade. Então a inteligência intelectual dela não conseguiu sair daquele problema, vencer aquele problema, sair daquela situação. A não ser quando ela busca a Deus e Deus dá a ela sabedoria que sobrepõe a inteligência. A sabedoria é usar a inteligência de forma assertiva, a favor, primeiro, da vontade de Deus e, segundo, o benefício dela mesma. Então, as coisas espirituais, muitas pessoas não entendem. Por quê? Não são espirituais. Porque as pessoas não são espirituais. Só entende as coisas espirituais quem é espiritual. E só é espiritual a pessoa que busca a Deus. E diz mais assim, no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor
para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, o discernimento espiritual. Essa é a mente de Cristo, o discernimento espiritual, de compreender as coisas espirituais, de entender que as coisas espirituais, elas sobrepõem todas as outras coisas. Tudo se origina no campo espiritual. Para eu ter a mente de Cristo, eu tenho que buscar a Cristo. Eu tenho que buscar, pensar, analisar, poxa vida, o que Deus quer de mim, o que o Senhor Jesus quer de mim, o que Ele pensa de mim, como que Ele olha para mim. As pessoas, elas têm esse tipo de preocupação, mas não com Deus, mas com as outras, né? Que a outra pessoa está pensando de mim, que a outra pessoa está olhando para mim, como que ela pensa de mim, o que ela fala de mim, como que ela me vê. Se essa preocupação fosse voltada a Cristo, logo essa pessoa iria logo conhecê-lo. Ter a mente de Cristo é você não ter conhecimento teológico simplesmente, mas é você procurar saber de Deus, de Cristo, o que Ele quer de você. E como é isso na prática? Você pega a palavra, você faz uma oração, você pede para Deus: Senhor, dá a direção, mostra o que o Senhor quer de mim. Mas faça isso de coração sincero, seja humilde de verdade. A humildade, ela é a chave de acesso, a verdadeira humildade, humildade de espírito, é a chave de acesso para a pessoa começar a compreender a voz de Deus, as coisas espirituais. Por isso que o Apocalipse disse repetidas vezes: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a humildade de espírito é exatamente você simplesmente parar de saber ouvir. Aí sim você vai ter a direção de Deus. Como que era a mente de Cristo? Ele renunciou a si mesmo. Ele não usufruiu de ser igual a Deus. Ele se colocou na posição de servo. Ele amou o próximo como a ele mesmo. Ele se entregou totalmente. É o que temos que fazer a Ele. Temos que fazer isso a Ele. Amar ao próximo, renunciar às nossas vontades e nos entregarmos totalmente à vontade de Deus. A colocar a vontade de Deus como prioridade na nossa vida, cotidianamente. Como diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Busque ter a mente de Cristo. Leia, medita na palavra, coloca ela em prática na sua vida, principalmente em momentos decisivos. Busque ter experiências com Deus, porque são elas que irá levar você a conhecê-lo. Busque isso. Quando você vai na igreja de coração aberto, quando você ora, quando você faz o seu jejum, quando você medita na palavra de Deus, essa vida cristã são processos que irão levar você a ter experiências com Deus. E essas experiências com Deus irá levar você a conhecê-lo. E você passará a ter a mente de Cristo. As pessoas querem mudança de vida, mas a mudança de vida primeiro começa a mudança de mente. Primeiro mude a sua mente, consequentemente mudará a sua vida. Isso mudará a sua vida. Mude aqui dentro primeiro a sua mente, os costumes. Analise a si mesmo. A Bíblia diz: analisa pois o homem a si mesmo. Analise a sua vida. Veja o que agrada a Deus e o que não agrada. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, peça a Ele direção à luz da palavra e faça a vontade de Deus como prioridade na sua vida. São exatamente
esse proceder que irá levar você a ter experiências com Deus e que as mesmas irão levar você a conhecê-lo cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa reflexão e até a próxima em nome de Jesus. Assim como o rei em seu reinado é único, também únicas são nossas opiniões e decisões. Mas há algo que precisamos compreender. Decidir é mais importante do que apenas opinar, pois foi para isso que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Nos tempos antigos, o rei podia ouvir o conselho dos anciãos e a palavra do profeta, mas a decisão final era exclusivamente dele. Era essa decisão, e não apenas as opiniões recebidas, que determinava o rumo do reino. Assim também somos nós diante de Deus. Podemos ter experiência de vida e até um profundo relacionamento com Ele, mas a escolha de se entregar verdadeiramente ao Senhor é exclusiva de cada um. Nem mesmo Deus força essa decisão, pois Ele a respeita, mas ela tem prazo de validade. A palavra nos ensina que o que é espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2,15. Porque quem tem a mente de Cristo não apenas opina, mas decide com base na vontade de Deus. E essa decisão guiada pelo Espírito é o que molda o nosso destino eterno. Por isso, enquanto ainda há tempo, lembre-se, opinar pode até inspirar, mas decidir pode transformar o destino eterno. Eis que hoje eu ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 15 e 19.